Boa noite. Segunda-feira, 17 de fevereiro, está começando o ESB Notícias, segunda edição. As informações de Vitória da Conquista e região você assiste a partir de agora. Pais e escolas devem ficar atentos com os veículos que fazem o transporte dos estudantes. Com o fim do horário de verão, o expediente dos bancos volta ao normal na Bahia. E ainda, futebol em um jogo cheio de gols, o Conquista empata e fica na segunda colocação do grupo. Essas e outras informações a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. A fiscalização dos veículos que fazem o transporte escolar é uma função da Secretaria de Transportes, mas a responsabilidade por garantir que os alunos estão sendo transportados com segurança também é da família e da escola. Fim das férias escolares, hora de retornar à rotina dos estudos. Só que, além dos gastos gerados pelo início do ano letivo, os pais precisam se preocupar com mais uma questão: a segurança dos veículos que fazem o transporte escolar. Os veículos que fazem esse tipo de transporte precisam estar em dia com alguns itens obrigatórios. Um deles é esta faixa amarela, que precisa estar bem visível na lateral e na traseira das vans. Outro item de segurança é o tacógrafo, que registra a velocidade que o veículo atinge. Os motoristas também precisam cumprir algumas exigências. Além de estar ele totalmente plotado, com os discos escolares, a faixa amarela, tem que ter cintos na capacidade dos alunos. E, claro, o tacógrafo, que é um instrumento para poder aferir velocidade e registrar. Fora isso, a condição do carro. Pneus, bancos, tem que estar em perfeita ordem. O cidadão, para fazer esse tipo de transporte, ele deve ter o seu cadastro fiscal na Secretaria de Finanças, recebe um alvará para isso, abre como autônomo ou como empresa jurídica. Após isso, ele deve ter também habilitação na categoria D, e isso só não permite a ele transportar. Então, ele deve ter o curso de especialização para o transporte de escolares. Por que isso? Na maioria dos escolares são crianças. E nesse curso se trata da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Vitória da Conquista, segundo o Sindicato dos Transportadores Autônomos Escolares, cerca de 50 motoristas devidamente regularizados fazem o transporte escolar. Anualmente, eles precisam fazer 2 vistorias. Este ano, a primeira delas acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro. O sistema de transportes de Vitória da Conquista, no que diz respeito ao escolar, ele tem 2 datas, a cada 6 meses, essas vans são submetidas à vistoria do órgão. Além das vistorias, é lógico que é determinada pelo Detran Bahia. Eles devem apresentar o veículo para saber se esse veículo tem condição de estar realizando esse serviço. De acordo com o sindicato, muitas pessoas ainda fazem o transporte de alunos em carros comuns, o que não é permitido. Às vezes algum pai, para comodidade, às vezes acaba, pela agilidade do transporte, acaba utilizando esse meio de transporte. Só tem que ficar muito atento, porque em uma fiscalização, essa fiscalização é feita pelo Conselho Tutelar, junto com o pessoal de fiscalização municipal e estadual, onde ele vai procurar saber se essa pessoa que está conduzindo tem uma autorização por escrita dos pais para estar fazendo esse serviço de transporte. Importante lembrar que as escolas também são responsáveis pela devida regularização dos motoristas e veículos que fazem o transporte dos seus alunos. Se o transporte estiver irregular, a escola também pode sofrer punições. É interessante que as escolas venham ter o cuidado de estar procurando saber de fato quem são os transportes legais. Alguns critérios que devem ser usados para isso deve ser o seguinte: a identificação dos veículos, como já foi falado, na questão da padronização, se esse veículo já foi passado por uma vistoria, e também o seguinte, se ele é um associado ao Sintevic, que é um dos órgãos que regulamenta o transporte escolar aqui em Vitória da Conquista. A preocupação da diretora, juntamente com os professores, não é só as crianças estarem dentro da escola, que dentro da escola tem toda a estrutura para que elas fiquem bem. A preocupação nossa também é fora, é externo, Por isso que a gente procura
as vans que realmente são filiadas ao Sintevic. Por outro lado, a responsabilidade também é dos pais. Seu Heloísio está atento a todas estas questões. Afinal, a segurança da filha está em primeiro lugar. Porque eu acho assim, você dá seu filho assim, para uma pessoa tem que saber quem você está dando, para você receber em casa e na escola, ter segurança que vai e volta, como a gente gostaria que fosse com a gente mesmo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a multa para quem não estiver dentro da lei é de R$ 85, mais a perda de 4 pontos na carteira de habilitação. O motorista terá ainda o veículo apreendido até regularizar a situação. A fiscalização, realizada constantemente, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Transportes. A fiscalização ela é feita e será feita agora muito mais forte, diuturnamente, o tempo todo, em algumas blitz específicas, em locais específicos, porque a gente entende que se parar uma van dessa com crianças e não tiver esse cuidado, a gente pode incorrer em algum problema maior. Sol entre nuvens e tempo firme em Vitória da Conquista na terça-feira. A mínima de 15 e a máxima de 29 graus. Acompanhe agora a previsão para outras cidades do Sudoeste. Em Belo Campo, a terça-feira vai ser ensolarada. As temperaturas variam entre os 16 e os 30 graus. Sol entre nuvens e pancadas de chuva em Iguaí, com mínima de 16 e máxima de 26 graus. Os termômetros oscilam entre os 21 e os 35 graus em Macarani. O sol aparece parcialmente coberto por nuvens. Sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva em Planaltino, mínima de 17 e máxima de 32 graus. A seguir, com o fim do horário de verão, o expediente bancário volta ao normal na Bahia. Agora são 6 horas e 38 minutos. Até já.